Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá pessoal, eu sou o Robledo Milani e esse é mais o podcast do Papo de Cinema. Hoje para falar de F1, o filme da Fórmula 1, grande lançamento de cinemas nessa semana. E eu tô aqui comigo um meu amigo, nosso colega de profissão, parceiro aí de vários festivais, Pablo Vilaça. Pablo, prazer estar aqui contigo. E aí, Robledo, o prazer é meu. Finalmente, né, você quis conversar comigo. Pô, a gente vai tateando, né? Todo mundo, a gente tá aqui no cantinho do Brasil, aqui, a gente vai tenteando e chegamos em Minas agora. Ah, não, mas obrigado por me convidar para estar aqui com você. Que legal. Para vocês saberem, eu e o Pablo estivemos juntos na última semana, lá no Olhar de Cinema, a 14ª edição do Olhar de Cinema de Curitiba, Festival Internacional de Cinema de Curitiba, que é um dos eventos mais carinhosos, que nos recebe com tanta emoção, com tanto carinho aí de todo o país. Mas não parece que com mais de 100 filmes selecionados, faltou filme para nós, porque a gente ainda deu umas escapuladas para ver algumas outras produções, e uma delas foi o F1. A gente foi numa sala IMAX lá de Curitiba, que é muito lindo, uma sala assim confortável, telão gigantesco, maravilhoso, e a gente assistiu junto e depois a gente veio conversando, trocando uma ideia, assim, rachamos um Uber aí lá em Curitiba. E eu pensei, cara, o Pablo tá um cara legal para falar desse filme, porque eu acho que é um filme que rende um assunto bacana, né, Pablo? Não, eu gostei bastante, assim, eu sempre falo assim, eu não acho muito produtivo criar expectativa, nem positiva nem negativa, então eu sempre entro em todo filme com a postura assim, tomara que seja bom, né, mas sem esperar que seja bom ou ruim e tal. É, em relação ao F1, assim, aí mesmo que era impossível criar expectativa, porque eu não tenho uma tradição de acompanhar a Fórmula 1. Eu via a corrida, vez por outra, quando o Senna era vivo, e aí mais por uma questão de, pô, o brasileiro está se dando bem, né? Então tinha aquela coisa, assim, claro, e estava até assistindo o dia que ele morreu, mas depois que o Senna morreu, que eu já não tinha muita atração pela Fórmula 1, eu parei de assistir de vez. Então, assim, eu não sabia nem muito bem o que o filme poderia apresentar. Alguns filmes, né, que a gente já teve Fórmula 1, como Rush, por exemplo, filmes ok e tal, mas enfim, eu fiquei, eu fiquei bastante feliz com o filme. Eu também. Acho que é um filme que me surpreendeu positivamente. E isso é uma coisa que a gente vai explorar. Agora, nesse primeiro bloco, a gente vai mais contextualizar. O Pablo já citou o Rush, que eu acho que é um filme mais recente que vem bem à mente. Tem outros filmes, né? Pô, tem aqueles filmes do Paul Newman, que também era automobilismo, que adorava, né? Correr. Tem o Carros da Pixar. Tem vários outros filmes aí que a gente pode falar. E Steve McQueen, depois, né, com as Steve Mc... 24 horas de Le Mans, também, que é um exatamente. filme ok, assim, de um ponto de vista, eu acho que para quem gosta de corrida, aí sim, as 24 horas de Le Mans deve ser um filme que eles devem gostar bastante, porque é um filme rodado em loco, realmente, na corrida, Steve McQueen era corredor, mas em termos de narrativa, de história, é um filme bem, não tem muita coisa a oferecer, mas enfim. Eu acho curioso porque geralmente o pessoal reclama que futebol é um esporte quase infilmável, que é muito complicado de traduzir para o cinema, e corrida também, né? Uma coisa assim, né? Porque como botar aquilo e tu sentir essa tensão? Eu acho que o F1, um dos méritos é esse, né? Ele nos coloca dentro do carro junto com aqueles personagens, a gente fica naquela tensão o tempo inteiro. Mas assim, no segundo bloco a gente vai voltar, daí sim mergulhar direto no F1, no Brad Pitt, Kozinski e toda essa turma reunida com liberados spoilers, então quem está nos ouvindo sabe que no segundo bloco a gente vai desmembrar bem o filme. Mas antes da gente entrar no papo, eu quero dar aqueles recadinhos básicos aí para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, gente. Por favor, dá 5 estrelinhas, clica aí no sininho para receber as notificações, compartilha. Onde você estiver nos assistindo, seja no Spotify, direto no site, ou em qualquer plataforma de áudio aí que você está nos ouvindo. A gente agradece muito, nos colabora bastante para continuar fazendo nosso trabalho aqui no Papo de Cinema e divulgar o trabalho e todos os nossos convidados que a gente recebe que estão passando aqui por aqui no podcast do Papo de Cinema. Eu vou te dizer, Pablo, entrando agora na questão do F1, que eu também, eu me lembro que eu conversei com alguns dos nossos colegas lá em Curitiba e o pessoal me assim, ai, filme de carrinho, ai, não aguento filme de carrinho, é tudo igual, etc e tal, e eu também fui com a expectativa bem baixa. Tá, eu gosto do Brad, o Brad é um cara, né, popular, a gente já acompanha aí mais de década, então, algumas décadas, sabe que ele é criterioso nas suas escolhas, eu tô vendo, são poucos filmes que o Brad Pitt fez voltado para o público, né? Eu penso, sei lá, Guerra Mundial Z, Troias, não são tantos assim que ele
são filmes blockbuster de verão norte-americano, né? Como o F1. Parece meio que tá num momento assim, um filme de 250 milhões de dólares. Parece que o Brad tá se decidido. Bom, agora eu vou virar um novo Tom Cruise, é isso? Eu acho que o que você falou, inclusive, se aplica muito ao próprio Tom Cruise, né? Tanto ele quanto o Brad Pitt não são atores que costumam fazer, por exemplo, continuações, né, vez por outra e tal, mas não estabeleceram a carreira a Desde partir que de não seja Missão repetição. Impossível, né? Não, é como eu estou falando, vez por outra, tem uma franquia, aí tem aquela franquia que ele faz e tal, mas não é como tantos outros atores assim que, até a gente pode falar, por exemplo, Harrison Ford, adoro o Harrison Ford, mas é um ator que construiu boa parte da sua carreira em franquias, né? Ou então franquias próprias, ou então logo depois vindo fazer algum filme da Marvel ou da DC e tal. Então são pontos fora da curva nesse sentido, assim. E o Brad Pitt eu concordo, eu acho que ele tem um gosto para projetos, de modo geral, que é um gosto muito bacana. Eu não sei até que ponto eu diria que o fato de ele fazer esse filme de 250 milhões de dólares, não, eu ouço esses valores, eu fico, enfim, É surreal, né? É surreal. é inacreditável. Mas eu não sei até que ponto isso é olha, eu tenho que fazer esse tipo de filme agora, porque, né, enfim, o que é uma coisa, o projeto interessou, né? Porque, se eu não me engano, e me corrija se eu estiver errado, a produtora dele, a Plan B, é também coprodutora do filme, né? É, é. É É um que projeto que é mais do que um projeto como ator, é um projeto como produtor mesmo, né? Então, assim, aí o enfoque comercial realmente é forte. Mas é que eu acho que tem uma questão também de bastidores, né? Que é como eu comentei antes, eu acho que tu concorda, é um filme para ver na maior tela possível, né? É um filme, fotografia, a trilha sonora do Hans Zimmer para mim é muito envolvente, sabe? O Kosinski é um cara que, não, o Joseph Kosinski, o diretor do filme, é um cara que te coloca ali dentro da edição, a montagem do filme, tudo. Só que é um filme, é uma grande aposta da Apple, né? Que é um filme de streaming. É curioso isso, né? Porque o filme vai passar nos cinemas, tudo. Mas é um filme de streaming, porque depois vai direto para a plataforma da Apple, que é de todas as plataformas de streaming aí, os players do mercado, é a única que volta e meia recorrem nos analistas, que é a que não dá lucro, que é a plataforma que estão jorrando dinheiro e não retorna. Assim, então, assim, cara, e ainda me joga 250 milhões num filme desse, que decidiram, visto o produto final, lançar nos cinemas. Que é um filme para cinema. Imagina as pessoas vendo no iPhone esse filme. Como é que vai ser isso, gente? Não, eu concordo, assim, em relação à tela IMAX mesmo, que a gente assistiu lá em Curitiba. Em Belo Horizonte tem uma tela IMAX, que é no shopping, no Boulevard. Não é uma tela IMAX boa, é uma tela, é um IMAX, assim, entre aspas. Então, a tela, assistir ao filme lá nesse cinema IMAX em Curitiba, assim, foi uma experiência muito bacana. E como você disse, é um filme que é daquele. Eu acho que assim, cinema, né, de modo geral, é sempre bom se assistir na tela grande, não é só por causa da tela grande. A tela grande, óbvio, contribui. Mas eu gosto muito da experiência comunal, né? Aquela coisa de Sim. você estar assistindo com outras pessoas, aí você vê a empolgação tomando conta da sala, ou a apreensão, um momento de tensão na corrida, e de repente todo mundo você vê que está, ou de celebração, ou de drama, enfim. Eu curto muito isso. E aí, de repente, você vê um filme como esse, que é um filme espetáculo, uma superprodução, em que as sequências de ação elas são muito elaboradas, como você falou, investiram 250 milhões. Os 250 milhões, eu não vou dizer, como alguns outros filmes, que dá para você ver os 250 milhões na tela. Não chego a esse ponto. Tem um aspecto inflacionário nesses orçamentos que eu acho difícil entender. Mas é um filme que realmente ele é muito valorizado pela tela grande. Então, você tem uma produtora de streaming, né, um estúdio lançando direto para streaming, é um contrassenso, mas pelo menos o filme vai ter um tempinho aí para ser exibido na tela grande. Eu só discordo um pouco, e acho que não é uma opinião, é uma questão assim, quando você fala que a Apple é uma das poucas que dão prejuízo, a verdade é que todas as plataformas de streaming dão prejuízo. Todas. Todas estão no vermelho. Todas investem muito, eu digo quando Netflix, o Prime, a Apple, A HBO. a HBO, todas investem, talvez a HBO um pouco menos, porque a HBO ela tem um catálogo já que vem de antes, mas todas essas que precisaram Sim. construir um catálogo depois, elas até hoje elas estão correndo atrás de construir um catálogo para elas poderem viver dele. Então elas investem muito mais em produção do que elas obtêm de renda. Mas com certeza você está certo em dizer que se todas tomam prejuízo em maior ou menor grau, a que realmente tem menos bem sucedida a Apple. Então, assim, 250 milhões de dólares, é inacreditável isso.
Mas eu acho curioso porque eu assino, né, todas essas plataformas e tal, e volta e meia a gente tá pulando de uma para elas, eu imagino que tu também é a mesma coisa. Só que a Uhum. Apple parece ser uma das mais com identidade, com personalidade, né? Parece que tem uma questão curatorial na plataforma. Pô, eles gastaram também uma fortuna com filmes do Scorsese, né? Sabe, com grandes projetos, e a gente vê que Tom Hanks é um ator que também já fez 2, 3 longas com eles. Então, assim, as séries também, os longas são mais esparsos, mas eles fazem muitas séries premiadas, né? Ted Lasso, que ganhou todos os. Ou seja, parece que eles não têm aquela coisa tipo, tu citasse a Netflix, que todo ano tem uma avalanche de lançamento que tem 2, 3 que tu pinça. A Apple, cada lançamento parece que é muito bem cuidado, né? E eles estão preocupados quando você fala, por exemplo, de fazer filme com Scorsese, ou de fazer uma coprodução com Brad Pitt para o F1, eles têm uma preocupação que é justamente porque se Netflix e Prime estão desde o começo tentando correr atrás, né, dos grandes estúdios para montar catálogo, a Apple ainda saiu depois. Então, ela tem uma preocupação ainda de estabelecer relações com essas pessoas. É. Então é isso, olha, esse filme não vai ser, é um filme que a gente não tem a menor chance de ter lucro com ele, mas estabeleceremos uma relação profissional com o Brad Pitt, né? Então tem um pouco desse fator também. E é o segundo filme que eles fazem, né, já para Apple, né? Porque o anterior, aquele o Lobos, com o George Clooney, Ah, também verdade, foi direto da Apple, né? verdade, verdade. Então, se tu vê que eles já estão justamente isso, construindo a relação. Só que o curioso, a gente tá falando isso porque o Brad Pitt é a cara do F1, é o rosto que está estampado no cartaz, é o protagonista absoluto do filme, só que é um filme que não foi pensado pro Brad Pitt, né? Não sei se tu sabe dessa história. É um filme Tom que o Cruise, né? Kosinski fez pro Tom Cruise, exatamente. Aquele que fez o Top Gun Maverick, fez o Oblivion, né? Aquele outro longa também, de ficção científica. E ele fez, e o Tom Cruise que ficou meio assim, não sei, corrida, sei lá, já tava também envolvido aí com o desmembramento ali do final dos 2 últimos longas do Missão Impossível. E ele acaba largando, e agora é curioso, ele recusa o Fórmula 1, só que esse ano, agora, nessas entrevistas de lançamento do último Missão, ele declarou numa das coisas que ele está pensando em fazer uma sequência do Dias de Trovão, que é um filme de, sei lá, dos anos 90, que é sobre automobilismo também. E que não foi bem de bilheteria na época, se eu não me engano. É um filme que é um dos raros fracassos mesmo assim da carreira financeiro, né, da carreira do Tom Cruise. É curioso isso, querer fazer uma continuação depois, né, enfim. Mas é isso, eu tenho uma confiança de modo geral no gosto do Tom Cruise. É raro ele errar feio. Então, tomara que, enfim, se for mesmo fazer, eu sempre valorizo mais hoje em dia, principalmente com tanto de franquia, de remake, de reboot. Sempre que eu ouço falar de uma continuação, eu já penso, pô, podia investir Já dá uma energia e preguiça, tal né? para fazer um original e tal, mas, enfim. Eu acho curioso porque eu me lembro na época. Nós somos, eu vou dizer que mas nós somos, né? Nossos cabelos, nossa barba grisalha não nos nega. Por exemplo, Dias de Trovão eu assisti no cinema quando passou. Ah, E eu me lembro que o Dias de Trovão foi muito acusado naquela época de ser o Top Gun sobre rodas, né? Na uhum. pista, porque ele tinha feito o Top Gun alguns anos antes, que foi um sucesso, né? E tal. E daí logo em seguida, ele, como ele tem essa lógica de não quero fazer continuações e vou fazer filmes originais, ele fez essa continuação disfarçada, o Dias de Trovão, que é mais ou menos a mesma lógica do Top Gun, só que nas pistas de corrida. E agora o F1 é curioso isso porque é o mesmo diretor do Top Gun Maverick, né? O Joseph Kosinski, e as pessoas estão de novo chamando o F1 de é o Maverick nas pistas de corrida agora. Como assim? Tudo em função do Top Gun, gente? Não, é uma tendência, um instinto para tentar resumir as coisas é uma versão. Sinceramente, eu não consigo ver nada do Maverick no F1. Assim, talvez a energia, mas é uma energia que é comum em filme de ação, né? E claro, existem elementos que eu não vou dizer que são autorais, porque embora o Joseph Kosinski ele seja um diretor que está se mostrando extremamente eficiente para ação, eu não chamaria de um autor, né? Mas há elementos ali de construção e talvez um tema ou outro que conversam com o Maverick, mas dizer que é um Maverick sobre rodas, não. E é curioso, porque se eu fosse fazer alguma relação com um filme da carreira do Kosinski, eu ligaria com o Tron o Legado, que é um filme de corridas também, né? De pistas, de competição. Eu iria muito mais pro Tron do que pro Top Gun, por exemplo. Eu não pensaria em nenhum dos. Você falou do Tron, tudo bem, tem a 10 sequências lá, mas eu não. Mas enfim,
O que interessa, assim, como um filme isolado, principalmente ser um filme original, e aí quando a gente fala original, a gente quer dizer que não é um filme que vem de franquia, ou de a expressão da moda em Hollywood hoje, propriedade intelectual pré-existente. Mas é nesse sentido, que como a gente vai falar, né, no segundo bloco, imagina, assim, é um filme que ele é bastante previsível. Mas, de novo, só o fato dele ser um filme que não parte de uma propriedade intelectual, a não ser que a gente considere Fórmula 1 propriedade intelectual pré-existente. Cara, não tem jeito, cara, não tem jeito de fugir. Original hoje em dia tá difícil. O que eu achei mais curioso de tudo é que o título, né? F1, o filme, né? F1, Fórmula 1. Tu pensa assim, é um filme. A primeira vez que eu ouvi falar do filme, eu tava imaginando um filme mais aquelas corridas malucas, sabe? Aqueles filmes de ensemble, de todo mundo reunido, várias equipes concorrendo com outra. E não, é um filme de uma jornada pessoal de um personagem, Sim. que é o Sonny, né? O personagem do Brad Pitt. E daí, quando tu ouve, não, é um filme todo sobre o Sonny Hayes, o Brad Pitt. É a primeira coisa que tu pensa, pô, mas o Brad tá velho pra esse filme, o Brad não pode ser piloto de corrida. E o filme trabalha bem essa questão da idade, né? E eu acho que é até interessante, tem um momento, por exemplo, tem um plano bem, logo no início do filme, quando ele coloca o capacete pela primeira vez, aquele capacete, né, que espreme o rosto, e eles dão, fazem um primeiríssimo plano dele, mesmo um close fechadíssimo, o capacete ressalta todas as rugas, a bolsa sobre os olhos. Eu gosto disso, assim, também, dessa aparente, pelo menos, falta de vaidade, porque sabe que vai servir ao personagem, né? O fato do personagem ser mais velho do que a média dos corredores é um fator importante no filme. Então, assim, coloca o capacete, vão dar um primeiríssimo plano e mostrar o rosto dele todo. Né? Eu gosto disso, eu gosto. É curioso porque ele deixa claro a idade, e o filme não só nessa cena, mas os diálogos falam muito sobre isso, mostram fotos dele novinho e tal, tudo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio do. Lembrei do Era Uma Vez em Hollywood, que ele faz já o dublê decadente, né? O cara mais velho que não teve mais chance. Ele também já trazia essa questão da idade do Brad, só que ao mesmo tempo mostrava ele sem camisa, lá em cima do telhado, e lutando lá com o Bruce Lee e tal. E nesse filme também, ele tá toda hora tirando roupa e sexy e tal, e pega a garota 30 anos mais nova que ele e tal. Também tem uma questão de mostrar que, ó, eu tô velho, mas tô mandando muito bem, né? Não, isso é inevitável, isso é inevitável. É uma questão, assim, de reconhecer a idade dentro de certos parâmetros. Né? Eu vou reconhecer a minha idade, mas ele tem quantos anos? 58? 50, quantos anos ele Ele tem? tá com quase 60. O Quase Brad 60, pois é. tá quase 60, é. Eu tenho 60 anos, mas eu ter 60 Não, anos não é ele o já mesmo tem. que você. Ele tem. Vai fazer 62, ele tá com 61 já, Pablo. Pois Tô vendo então, aqui, ele então é de 63. é aquela história, né? Ele pode dizer, eu tenho 62 anos, mas o meu 62 anos não é o mesmo que o seu que está me vendo. Né? Ele com 62 anos, eu com 50, eu fico, eu perco. Bom, pessoal, vamos deixar os 60 do Brad aí em forma aí, que ele tá mandando muito bem, não só no filme, mas também aí nos bastidores, porque o cara é um filme atrás. Todo ano o cara concorre ao Oscar. Esse ano a produtora dele era do Nickel Boys, por exemplo, né? O longa que foi indicado ao Oscar melhor filme. Ou seja, ele tem esse critério e a gente percebe muito também no F1, o filme. Que agora, depois do intervalo, a gente vai dar um mergulho, entrar direto na história do filme e falar também sobre as nossas impressões em primeiríssima mão. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Falou! Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Volta com o podcast Papo de Cinema, hoje falando sobre F1, o filme da Fórmula 1 que está chegando aos cinemas nessa semana, o grande lançamento agora do finalzinho de junho nos cinemas, e eu tô aqui com Pablo Vilaça. Pablo, antes a gente
falei agora que nesse segundo bloco a gente vai esmiuçar melhor o filme. Teve alguma surpresa pra ti no filme, na sinopse? Porque me parece bem aquelas cartilhas clássicas do cinema, né? Aquela coisa assim de fio de manual de roteiro, né? Não, pois é exatamente isso, assim, por exemplo, chega no primeiro momento que o personagem do Javier Bardem apresenta o personagem do Brad Pitt, fala, esse aqui é o meu principal apoiador na mesa, na diretoria e tal, eu já anotei no meu bloquinho, o vilão do filme. É óbvio, assim, tipo assim, não tem qualquer coisa que surpreenda no filme. Você sabe exatamente o que vai acontecer, é, qual reviravolta possível vai ter, qual vai ser a dinâmica entre os dois personagens principais e como o filme vai terminar. Então, assim, surpresa tem? Não tem. É um filme que segue fórmula do início ao fim. Mas, às vezes, é bom lembrar que fórmula vira fórmula porque funciona, né? O clichê, ele se torna clichê É, justamente por ser eficaz. exatamente. O problema não é usar o clichê, é saber usar o clichê, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um filme que, embora ele não tenha absolutamente nada de surpreendente, mesmo, eu ficaria surpreso se alguém chegasse no final do filme e falasse, ó, não esperava isso. Eu ficaria surpreso, porque o filme não tem surpresa, mas ele sabe construir a sua narrativa dentro de uma estrutura formulaica. Então, a maneira como ele usa a trilha sonora, a maneira como ele usa um dos recursos mais típicos do cinema de ação, que são as montagens, né, para mostrar a evolução da dinâmica de uma equipe, ou a construção do carro, ou a temporada avançando sem ter que mostrar toda a corrida. Ele faz isso de uma maneira muito eficaz. Então, assim, é possível criticar o filme pela falta de originalidade? É perfeitamente possível. Mas eu acho que é aquela velha história quando você está analisando. Você tem vários critérios. Um dos critérios que você pode analisar é o critério, sim, da originalidade. Um outro critério extremamente importante é a intensidade do efeito, né? E o filme, ele alcança muito bem o efeito que ele quer provocar. Então, seria desonesto como crítico eu dizer, porque o filme não é original, eu vou dizer que o filme é ruim. Não, ele provocou o efeito que, né? Então, assim, é uma questão de reconhecer um trabalho eficiente. Pablo, deixa eu aproveitar então essa nossa conversa, até para pegar do teu expertise, porque assim, é uma questão também do crítico ou do espectador como um todo manter essa vivacidade no olhar e entender essas questões que tu tá trazendo, né? De saber que, poxa, não é só pela repetição, mas como essa repetição vai ser colocada, como tu vai, como um maestro, né? Como tu vai orquestrar todos esses elementos dentro da tua estrutura. Eu digo isso porque a gente falou da ida ao cinema e da experiência coletiva. Nós assistimos a esse filme numa cabine de imprensa, que é um grupo bem mais seleto, né? São poucas pessoas, são todos profissionais. Mas eu tive uma experiência, quando eu saí do filme, e um filme de quase 3 horas, que eu vou dizer para vocês, não senti passar o tempo. Eu fiquei super envolvido com a trama, foi super tranquilo. Só que quando começou os créditos, eu pensei, eu me lembrei das 3 horas porque deu vontade de ir no banheiro, precisava fazer um xixi. E daí corri pro banheiro e tinha dois colegas nossos lá, pessoal mais velho, mais antigo, que estavam reclamando do filme. Poxa, já vi esse filme 200 mil vezes, essa história. E eu pensando, cara, eu ouvindo os comentários deles dizendo, essa estrutura é tudo repeteco, etc e tal, eu pensei, cara, não tá errado, mas tá totalmente errado. É as duas coisas. Realmente tem uma repetição, porém, é como tu disse, o cara sabe manejar esses elementos de uma maneira de te manter envolvido. Mas como manter esse olhar enquanto espectador vivo e aberto para poder se deixar levar e não ficar sempre com o pé atrás, receoso de se envolver com o filme, como alguns críticos, alguns colegas nossos até às vezes possuem? Acho que é uma questão de você não perder o que trouxe você para a profissão para começar, né? Eu me tornei crítico de cinema por dois motivos. Unia duas paixões minhas, a escrita e cinema, né? Eu sempre fui fascinado por cinema. Desde criança assistia filme atrás filme atrás filme. Se você, depois que você consegue, que não é uma coisa fácil, você consegue criar uma carreira, né? Eu estou com 31 anos de carreira, que é como crítico de cinema, se você perde o amor pelo cinema, o interesse, a fascinação pela experiência de assistir a um filme, você está fazendo o quê? Não é pelo dinheiro. Com certeza não é pelo dinheiro. Então, assim, você perde completamente o sentido. Então, assim, é claro, existem filmes que eles são puro repeteco, puro clichê, pura fórmula, e que são insuportáveis, porque eles são simplesmente uma repetição de velhas fórmulas. Mas você tem que analisar o todo. E aqui, por exemplo, a gente tem vários fatores que eu acho que redimem o filme. Por exemplo,
o carisma do Brad Pitt. Não tem como você argumentar. Quando ele está em cena, ele sustenta o filme. A maneira como ele evoca o drama, é um drama, um arco dramático. Aliás, arco dramático não, porque o personagem termina exatamente como ele começou. Né? É. Ele não aprende, digamos assim, ele não aprende muita coisa ao longo do filme. Não tem Né? uma lição a ser dada, né? Não é aqueles filmes assim com Até, mensagem e tal. não, até tem, só que ele não aprende. Isso que é o curioso. Né? Mas é verdade, assim, porque a gente vê no início do filme que ele está sempre recomeçando a carreira dele. Ele tem uma vitória aqui, ele desinteressa por aquilo, e a gente vê que a base daquilo está na frustração dele na carreira dele lá no início, em função do acidente. E chega no final, ele volta para esse começo, tipo, conseguiu alguma coisa aqui, mas eu vou recomeçar em outro lugar. Quer dizer, ele não aprendeu a lição. Né? Eu acho até que isso é É. curioso no filme. Né? É o personagem que é o Não só personagem. curioso, como corajoso também, né? Voltar ao ponto de partida, né? Porque é frustrante para o espectador, de certa maneira, poderia ser, que a gente fala assim, pô, agora que ele tem, né, ele pode retomar a carreira dele, aprender alguma coisa e resgatar aquele sonho, ele vai começar tudo. Porque ele é assim, né? Muitas vezes o cachorro velho não aprende truque novo. Então, assim, eu acho bacana isso no filme, mas enfim, tem o fato do carisma dele. Como você falou, a trilha sonora é uma trilha que ela consegue ressaltar os momentos de espetáculo do filme de uma maneira muito Nossa. eficaz. Né? É uma trilha que ela sabe assim. Aqui, o meu papel não é ressaltar um momento dramático do personagem, porque o filme não é para isso. Isso está só na superfície. Né? O drama aqui não é importante. O importante é o espetáculo. Então, é uma trilha construída para ressaltar o espetáculo. As sequências de montagem, como eu já falei, são extremamente eficazes. Então, é aquela velha história. Tem gente que vai repetir fórmula e não sabe sair do lugar comum. E aí o filme fica insuportável. Outros, você aprecia o filme, apesar de identificar que ele não está te oferecendo nada de novo. E eu acho que o Fórmula 1 se encaixa nesse aspecto. Em relação à fascinação, é isso que eu falei, assim, a abertura do crítico. Né? Se você entra no filme com a postura de é, o meu papel aqui é apontar as falhas do filme, a crítica não é para isso. O papel do crítico não é esse. O papel do crítico, na minha concepção, a Sim. partir do momento que você tem uma visão, um embasamento teórico grande, né? Você estudou muito linguagem, estética, elementos da forma narrativa, que você assistiu a muitos filmes, você tem muita bagagem, então você tem como comparar filmes. O papel do crítico é dizer, não acho que também seja um papel de guia de consumo. Esse filme vale a pena assistir, eu sempre digo isso, não cabe ao crítico dizer se um espectador deve ver um filme ou Nossa, não. Né? perfeito. Perfeito. Mas é interessante a gente apontar para o espectador, e aí eu acho que é a nossa função, apontar para o espectador, olha, é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse filme, ele é formulaico. Por quê? Porque ele segue esse padrão que vários outros filmes já seguiram. Mas ele tem esses fatores técnicos, narrativos, temáticos, às vezes, né, esse coisa intangível do carisma que redime o filme. E ajudar o espectador a entender de onde vem a reação que o filme provoca, né? Mas sem aquela Uhum. postura de já chegar no filme e falar, se ele preenche esse quesito, eu já gosto, já não gosto. Eu gosto muito que tu mencionaste, porque sempre tem um elemento que me atrai muito nos filmes, que é o elenco, né? Principalmente quando tu tá numa sensação de estar entre conhecidos, né? Que é atores que tu já viu, acompanham um longo tempo e tal. Tu mencionaste o carisma do Brad, e isso é inevitável, ele é realmente o Brad Pitt por causa muito desse carisma e tal. Para Se mim, fosse ele é o Brad Pitt. Para você, eu já vi que ele é o Brad. Então você já está no nível de relação com ele que eu não tenho. É que se fosse só mais um rostinho bonito, só o galã lá do Thelma e Louise, que esse tu também viu na estreia no cinema, que nem eu, ele já teria desaparecido há muito tempo, né? Com Mas o cara certeza. tá aí, Com ó, certeza. perdurando, olha quanto tempo. E eu gosto de ver esses caras, por exemplo, tem outra coisa que, pra mim, cada vez que estavam os dois, eles têm alguns diálogos muito bacanas e alguns diálogos tensos no filme, que é o Brad com Javier o Bardem. Javier. Os dois juntos. Que eles mal se encontram lá naquele Conselheiro do Crime do Ridley Scott. Lembra aquele filme que ninguém quer lembrar? Infelizmente, eu lembro. Não, Mas ele é. aqui. Mas dessa vez os dois estão juntos em vários momentos do filme, né? Lembrando, assim, uma sinopse rápida do filme: o Brad é esse ator, esse piloto em decadência, e os dois começaram juntos, ele e o Ruben, né? O personagem do Javier.
E agora o Ruben é que tá com uma escuderia em decadência. Então ele vai atrás desse amigo para ajudá-lo, principalmente porque eles têm que moldar um novato que tá começando, que é o Joshua Pierce, que é o outro garoto. E tem outra coisa que para mim eu adorei no filme, que é a atriz, a Sarah Niles, se eu não me engano o nome dela. Sarah Niles, exatamente, que é a que faz a mãe do outro motorista, que é uma atriz que eu sou muito fã por Motorista causa não, do Ted rapaz. Lasso. Motorista não, Piloto, piloto. piloto. Piloto de corrida, claro. Mas é que eu adoro a Sarah por causa do Ted Lasso, que é outra série que eu também não entendo nada de futebol, mas adoro aquela série de futebol, que assim como eu não entendo nada de Fórmula 1, adorei o filme. Mas a Sarah Niles, ela foi indicada ao Emmy pela participação dela no Ted Lasso. E ela tá incrível no filme, ela faz uma psicóloga do time, ela tem que chegar no momento de crise do time para lidar com os personagens. E aqui ela faz a mãe desse piloto colega barra rival, né, do personagem do Brad. E eu pensei assim, cara, uma baita de uma atriz vai fazer uma ponta só com uma mãe que nem vai ter repercussão. E no final ela fica até o término do filme e ela tem uma cena de dedo em riste na cara do Brad Pitt, né? Botar assim, ó, tu te coloca no teu lugar, porque se tu fizer... Ou seja, eu vejo como tem todos os personagens, a Carrie Condon, né, atriz indicada ao Oscar e tal, todo mundo tem o seu momento dentro do filme e eu gosto como o Kosinski vai trabalhando com esses personagens e mesmo que sejam todos em função dessa trama de quem vai ganhar esse ano, né, de competição da Fórmula 1, esses personagens não são rasos, esses personagens que têm motivação. É a única mulher que tá lá no filme, a Carrie Condon, por exemplo, aqui. No final ela vai chegar um momento que ela vai dar a entender por que ela tá lá, o que ela participa, o que ele fez. O Ruben, o tempo todo que eles ficaram separados, como que ele chegou nesse ponto agora, o cara que chega com um terno milionário, mas tá devendo até a mãe, né, no mercado. Ou seja, cada um desses personagens é trabalhado e tem um olhar, eu gosto desse carinho com que ele se aproxima desses personagens. Tem até a dinâmica, que a gente pode ler muito na dinâmica, assim. Obviamente não é um comentário. Aliás, eu acho que há um pouco, sim, se a gente quiser buscar temas contemporâneos para projetar no filme, né, existe, assim, uma questão de toxicidade masculina ali, mas eu acho, por exemplo, tem uma cena interessante entre o Javier Bardem e o Brad Pitt que ilustra muito bem essa dificuldade que é muito comum entre o que a gente pode chamar esses caras que gostam de se identificar de macho alfa, que eu não acho que é o caso dos dois, assim, de se identificar com o clichê do Red Pill, essas coisas, mas de dificuldade de comunicação quando na véspera de uma corrida importante, na véspera não, é, minutos antes de começar uma corrida importante, o personagem do Javier Bardem entra enfim, onde o personagem do Brad Pitt está se preparando, e eles ficam em silêncio e falam assim, tudo bem, tem pressão? Tem pressão. Então, ok. E sai. Quer dizer, eles não têm não tem um diálogo do tipo de duas pessoas que estão em contato com as próprias emoções, que falam, não, você Não. está nervoso, eu também estou tenso, mas vamos concentrar e tal, porque esse é um momento. Não, não, né? Então você pode ler coisas ali, né? E eu não acho que é acaso, é uma cena que está no filme, como eu falo sempre nos cursos, né? Tudo que acaba no filme tem uma função, né? A função daquela Quando cena. o diretor sabe o que tá fazendo, né, Pablo? Exato, exato. Não, mas mesmo quando não sabe, às vezes tem a função, só que é uma função péssima, né? O cara não entende qual que é a função da cena. Mas o Sim, cara, né, eu não acho que ninguém faz um filme pensando assim, vou fazer um filme ruim. Às vezes o cara acha que ele está fazendo uma coisa maravilhosa e o negócio, né? O problema é esse. Mas sim. nessa cena, por exemplo, ela tem uma função. A função é justamente retratar, nesse momento, essa dinâmica masculina entre os dois, que embora eles tenham passado juntos, se conheçam há muitos anos, sejam amigos, eles não têm essa sofisticação emocional, digamos assim, para poder expressar o que eles estão sentindo naquele momento. Então, um momentozinho de personagem ali, né? Não Sim. é um momento que está em serviço à ação, é um momento de personagem que acaba funcionando como um momento de humor também. Exatamente isso que tu disse, acaba funcionando porque esse entendimento que dá entre os dois personagens dá com a plateia também. A gente entende por que eles não precisam falar naquele momento, né? Ele só aquela troca de olhares e o resmungo de um de outro, tu que tá na audiência, tu compreendeu tudo. E nem é que não precisam, não conseguem, né? Precisar até eles precisariam, mas assim, e eles tentam, é isso que eu acho legal, né? Ele tem um impulso de ir lá conversar com o outro, só que quando ele chega lá, ele não sabe o que dizer. E o outro também não sabe o que dizer, porque eles é isso, eles não têm essa sofisticação emocional. Então, assim, ok. Então eu gosto disso, eu gosto, é um momentozinho rápido no filme, mas eu gosto, eu gosto.
Bom, a gente falou do absurdo que é um filme desses custar 250 milhões de dólares, que são essas quantias hollywoodianas, assim, são assim, a gente não consegue entender realmente. Isso se tu levar em diante que um marketing geralmente é uma ou duas, três vezes o valor do custo, vai para 1 bilhão, imagina, 1 bilhão, assim, é uma coisa louca. E Sim, ainda mais num momento que agora eu sei que o Pablo, tu falou quantos anos de carreira, Pablo? 31. 31. O Papo de Cinema é de 2011. O Cinema em Cena é no mínimo 10 anos mais que isso, né? O Cinema em Cena começou em outubro de 97. Olha, quase 15 anos mais que o Papo. Então, assim, uma jornada muito longa. E eu sei que tu acompanha não só os filmes, mas também o público, né? A quem vai aos filmes e esse retorno que tu tem, principalmente pelos teus cursos, o contato, a troca com alunos e colegas e tal. A gente está num momento, né? Principalmente o pós-pandêmico, né? Depois do 2020, 2021 ali da Covid-19, as pessoas parece que não reencontraram o seu lugar do cinema, né? As pessoas não só não reencontrar, como também tem essa questão das redes sociais, que as pessoas, tu tem que entrar numa sala de cinema, tu fica 2 horas longe do teu celular e de conferindo as notificações, então isso também está gerando um pânico em algumas pessoas. Tu acha que F1 cumpre esse papel? Porque a gente vê o Oscar honorário agora de 2026, um deles vai ser o Tom Cruise, que vai receber, e a Whoopi Goldberg já deu uma declaração dizendo que não conseguiria pensar em alguém melhor para receber esse Oscar por tudo que o Tom tá fazendo para trazer de volta as pessoas para o cinema. Tu acha que o Brad e F1 também tem essa visão, também se colocam nesse lugar de, poxa, vamos fazer um baita filme, um filme espetáculo para atrair pessoas de volta para o cinema? Bom, em relação ao Tom Cruise, isso é inquestionável. Ele é um cara que eu não esqueço quando ele fez eu não vou lembrar qual dos Missões Impossíveis que ele estava lançando, mas ele fez um videozinho explicando o porquê que o smoothing na televisão devia ser desativado e como aquilo prejudicava. Assim, você não vê ator em Hollywood É. tendo essa preocupação com a configuração da TV para a imagem ser boa para ver o filme. Então ele tem uma preocupação com o espetáculo cinematográfico. É um cara que desde sempre você vê, por exemplo, ele assiste a filmes, né? Por incrível que pareça, isso é uma coisa que sempre me surpreendeu. Tem muita gente que trabalha com cinema e não vê filme, não vê filme. É uma coisa assustadora, diretores, inclusive. E o Tom Cruise, não, ele vê. Então, assim, é um cara que merece muito. E só um parênteses em relação à ida ao cinema pós-pandêmico. É, uma coisa que me preocupa mais uma vez em questão do streaming e a experiência do espectador na pós-pandemia é uma coisa que aconteceu essa semana, agora, no final de semana passada, que é o fato do Homem com H, que estava indo super bem nas bilheterias brasileiras, entre as 10 maiores bilheterias da semana, foi lançada na Netflix, entrou na plataforma. E isso é pavoroso, porque isso encerra a carreira do filme, basicamente, no cinema. Aí não vem ao caso se a Netflix coproduziu e se estava num acordo. Assim, se o filme está indo bem na bilheteria, é uma questão de bom senso. Deixar ele sobreviver um pouco mais na bilheteria, porque isso é importante, inclusive para a formação de público. E a gente está, desde o sucesso do Ainda Estou Aqui, a gente está num reencontro da população, né, do cinéfilo brasileiro, dos brasileiros com o nosso cinema. Então, pegar um filme que está indo bem nas bilheterias e julgar ele na Netflix, isso é uma coisa inacreditável. Sinceramente, assim, é um desserviço ao nosso cinema. Algo parecido que vai acontecer com o F1, né? Porque o F1 também vai para os cinemas, como a gente disse, mas com data para estrear no streaming já seguida. Um mês, dois depois já entra no streaming. Ou seja, realmente, por isso que eu reforcei bastante no começo, é um filme para o cinema, pro cinema. Porque se tu não vê logo no começo, tu vai perder e vai restar a telinha do teu celular, do computador e tal. Ou tua TV, se tu tiver o aplicativo. Mas assim, ele não vai ficar muito tempo no cinema, independente de dar público ou não. Isso que é mais bizarro. Só que é assim, aquela história, né? Pelo menos já existe um público formado para superproduções norte-americanas. Nós estamos reformando o público brasileiro em relação ao nosso cinema. Então é É. mais grave ainda. Mas, enfim, eu estava lendo hoje, inclusive, uma matéria de os exibidores nos Estados Unidos, eles dizendo que eles não acreditam que o modelo de se assistir a filmes no cinema sobreviva mais 20 anos. É. Hoje, uma opinião dos exibidores nos Estados Unidos. E esse tipo de coisa só reforça, infelizmente, essa realidade que eu espero que não se torne realidade, né? Mas eu concordo, acho que o Fórmula 1 é um filme que vale assistir muito, assistir na maior tela possível. Se tiver IMAX, melhor ainda. Maravilha. Pablo, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no podcast Papo de Cinema.
Tu é um dos meus mestres, né? Eu, como falei, comecei mais de 10 anos depois de ti. Eu comecei mais ou menos na mesma época que tu, mas eu trabalhava só na TV e tudo. Na internet foi mais de uns 10 anos aí, em 2011, com o Papo de Cinema. Então, assim, muito segui o Cinema em Cena, muito consultei o Cinema em Cena. E tá do teu lado agora e poder te chamar de colega é uma honra e um prazer. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no podcast com a gente. É isso, querido. Eu vou encarar isso tudo que você disse agora como uma forma educada de me chamar de velho. A gente não tem muita diferença, não. Não adianta querer, porque tu tem essa barba mais branca, mas as minhas entradas são maiores que a tua, então ó, não tem muita diferença. Obrigado, gentileza, foi um prazer. Sempre que quiser me chamar, eu venho com alegria. Vamos chamar mais vezes, com certeza, porque assim, ó, papo de cinema tem muito o que falar, tem muito o que trocar de ideia, e a gente gosta justamente de poder propor a conversa. Essa coisa assim de só de verdades absolutas não é muito com a gente, é bom ouvir. Depois, na próxima a gente vai trazer um filme assim para dar confronto, assim, de opiniões bem opostas, assim, para a gente poder um ouvir o outro. Combinado, então. Querido, muito obrigado. O papo, eu sei que tem o Cinema em Cena que eu falei, mas tu é muito ativo nas redes sociais também, né? Então, assim, Pablo, o pessoal que está nos ouvindo aqui para te encontrar, como que te encontra? Fala os teus arrobas aí, por favor. Pois é o cinemascena.com.br, obviamente, mas assim, em rede social, hoje, basicamente, eu atualizo o Instagram e o Blue Sky, o Pablo Vilaca, né, com 2 L's e C. No Twitter, eu realmente, assim, eu não dou conta de ficar naquele esgoto mais, um esgoto de É. fascista, e aí eu saí, mesmo tendo um público grande lá, né, um perfil com quase 300 mil seguidores, tem momentos que você tem que falar assim, não, é uma questão de princípio. Então, eu estou no Instagram e no Blue Sky. E aí lá eu coloco as atualizações sobre cursos novos. Se você me permite, inclusive, fazer uma Claro, divulgaçãozinha, em claro. julho, começando dia 22 de julho, eu vou fazer um curso novo, que é o Cinema Gótico, que é um filme que vai abordar a história do gótico no cinema, e não só dos filmes de terror, né, os filmes de monstro da Universal, Hammer, as adaptações do Roger Nossa. Corman para o Edgar Allan Poe, mas assim, vamos falar sobre o gótico feminino, vamos falar sobre o gótico no cinema asiático, europeu, e para saber exatamente onde, né, como é que se inscreve, é um curso que vai acontecer uma vez só, online. É Online. só olhar lá no Instagram, Pablo Vilaca, que tem as informações lá. Mas tu ainda circula bastante com cursos presenciais, né, Pablo? Cara, infelizmente, não. Depois da Não tá pandemia, conseguindo. eu não voltei a fazer mais presencial, porque, de um ponto de vista financeiro, perdeu o sentido. É a minha forma favorita. Eu adoro fazer curso presencial. Entre 2009 e 2019, eu viajei todas as regiões do país. Fui várias vezes a Porto Alegre, eu fui norte, nordeste, eu fui em todas as regiões. E não tem nada melhor do que estar em sala de aula com as pessoas, você falando, você vendo a empolgação e as pessoas, enfim. Mas depois da pandemia, alugar auditório, pagar hotel, passagem, ficou, perdeu o sentido, né? Eu espero recuperar isso de alguma maneira em algum momento, mas por enquanto eu estou fazendo os cursos só online e o Cineclube também, aproveitando e encaixando também, né? Claro. Tem um Cineclube mensal, todas as segundas-feiras tem encontro Boa. e todo mês tem um tema diferente, as informações também estão lá no meu perfil. Pô, tu tem que mandar esse. Cadê tua assessoria, Pablo? Não tem que mandar esse material para nós, para a gente dar notícia, divulgar para o público do Papo de Cinema também. Cara, você me Ó. fala isso, eu espero que meu filho não te ouça, o Luca, porque ele é meu braço direito. E ele me xinga o tempo inteiro que eu não divulgo direito as coisas. E ele vai te ouvir agora e vai falar: tá vendo? Eu falo, mas você não me ouve. Eu vou te mandar os Bom, links, eu vou te mandar os links. manda esse material que a gente dá matéria aqui no Papo também. O Pablo lá em Curitiba, aliás, me contou umas histórias maravilhosas das andanças dele pelo Baixo Meretrício de Porto Alegre. Verdade seja dita. Isso aqui, ó. O Pablo, no próximo podcast, não vamos dar todo spoiler agora, mas depois ele vai. Você tá louco? Você tá louco? Você vai dizer um negócio desse e não vai explicar o que que é? Não, eu não vou fazer isso. Eu fiquei num hotel em Porto Alegre, num dos cursos, e os alunos me disseram: onde você está ficando? Eu falei: não, tá lá. E eles me disseram: essa avenida é a principal rua de prostituição de Porto Alegre. É esse, viu? É isso. Reserva de hotel feita pela internet, com foto falsa, que caiu no conto do vigário. Pablo, muito obrigado. Adorei nosso bate-papo aqui. F1 nos cinemas. Estamos encerrando por aqui e agora a gente fica com comentando os comentários. Falou! Comentando os comentários aqui no Papo de Cinema, vocês sabem, é esse espaço da gente
conversar com vocês. É o espaço do leitor aqui, as mensagens que a gente recebe. E eu quero comentar alguns comentários que a gente recebeu lá no nosso canal no YouTube, né? Você sabe que a gente está produzindo conteúdo diário, todo dia tem vídeo novo, é crítica em vídeo, é entrevista, é dar o papo, é bate-papo, é podcast, tá tudo lá no nosso canal no YouTube, @Papo de Cinema. Bom, o Vitor, né, meu colega aqui no Papo de Cinema, fez uma entrevista muito bacana com o Tomás Aquino, que é um dos protagonistas de Guerreiros do Sol, a novela / minissérie aí que está em cartaz na Globoplay, e a Green Nice Cube 25, @Green Nice Cube 25, no YouTube a gente não sabe se é menino, se é menina, se é menine, a gente tá bem perdido, mas tá aí, o @ é Green Nice Cube 25, escreveu, muito boa novela, tô gostando bastante. Ficou ligado na entrevista aqui do Papo de Cinema com o Tomás Aquino. Aliás, essa entrevista está muito bacana e a novela também está muito legal. Logo, logo, a gente vai estar produzindo mais conteúdo sobre Guerreiros do Sol aqui no Papo de Cinema. Bom, outro conteúdo também que a gente fez repercutir bastante aqui no Papo de Cinema foi Extermínio, a Evolução, o terceiro capítulo da saga iniciada lá nos anos 2000. E a gente recebeu na crítica em vídeo, que eu que fiz a crítica em vídeo lá, a gente recebeu 2 comentários completamente opostos. Eu achei bacana trazer, porque ó, pode botar o dedo, pode criticar o crítico, no comentando os comentários pode criticar o crítico também, tá? O Sandro Mauro escreveu, crítica top e sincera, sem se render às modinhas das continuações ou remakes, mas lembrando, será uma trilogia, claro, eu até comento isso, a gente fez um podcast sobre o filme também, eu e o Vitor falando sobre Extermínio a Evolução, e assim, já é uma trilogia, né? Tem Extermínio, Extermínio 2 e Extermínio a Evolução, mas agora é uma nova trilogia, vão ser 5 filmes no total, que é uma trilogia que está começando agora. Eles meio que notas curiosidade, os 2 longas anteriores, agora esses 3 que vão surgir daqui pra frente é que importam. E é baseado nisso que o Edu Kritek deixou um comentário, esse detonando. Ele, pelo jeito, gostou do filme muito mais do que eu, e ele deixou no comentário lá no YouTube. Nunca vi uma resenha tão ruim. Ele não gostou muito dos meus comentários. E ele disse, inclusive, o filme será uma trilogia. Bom, né, o Sandro já falou isso e eu também menciono. Mas, enfim, o filme será uma trilogia, então faz sentido deixar perguntas em aberto para serem aprofundadas nos outros 2 filmes. Edu, concordo contigo, por isso que a gente pontuou. Tem realmente muitas perguntas em abertas. Eu preferia que deixasse mais fechadas com um ganchinho aí pro próximo filme. O Danny Boyle não quis fazer isso, ele deixou muitas portas em abertas que jogou tudo a responsabilidade nos próximos filmes, e eu termino meio que minha crítica dizendo isso, é um filme que é difícil chegar a um gostou, não gostou, porque é bem que inacabado um filme. Enquanto obra isolada, eu tenho meus perrengues, meus problemas, mas quem sabe depois de ver os próximos filmes, o todo faça mais sentido. Bom, pessoal gostando, pessoal não gostando, pessoal curtindo, pessoal não curtindo, Extermina a Evolução, tá encartado nos cinemas. Vamos ver o que o Danny Boyle vai preparar para os próximos filmes. Gente, esse foi o podcast Papo de Cinema sobre F1, o filme, né? O filme da Fórmula 1 com o Brad Pitt. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Tá nos seguindo aqui no Spotify, no YouTube, em qualquer outra plataforma de áudio ou diretamente no site do Papo de Cinema. Dá o seu likezinho, compartilha, divulga para os amigos, manda aí pro WhatsApp para Deus todo mundo, dá 5 estrelinhas que a gente agradece demais as suas 5 estrelinhas e não quer perder nada que o Papo de Cinema produz, se inscreve na nossa lista de transmissão no WhatsApp, é gratuita, é simples, é fácil, é só clicar ali no seguir, acionar as notificações ali no sininho e você vai receber tudo que a gente está produzindo todos os dias. Certo, pessoal? Um abraço e até semana que vem com o podcast Papo de Cinema. Tchau!